Esse episódio é para você que faz tempo que não escreve, que tem acompanhado, flertado com a escrita, tem lido bastante coisa, tem, vamos dizer, admirado um horizonte possível de construção de ficção, de construção de um romance, de um livro de contos, de crônicas, tem acompanhado percursos de autores nacionais, estrangeiros, e que se pergunta, mas espera aí, como que a gente faz? Como que eu começo? E esse episódio, ele pretende percorrer os princípios, os fundamentos elementares para que você possa, a partir desse nosso encontro, porque este é um encontro, começar a colocar palavras no papel, pensamentos, histórias, ideias, né, personagens fictícios, né, e construir seu enredo, construir sua trama e seguir por aí. Tem muita coisa para falar, então vamos lá. Meu nome é Thiago Novaes e você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Prelo, seu podcast de escrita, de publicação, de literatura, do mundo dos livros e tudo sobre o que isso aborda, né? A escrita e a política, a escrita e o romance histórico, a escrita e a prosa poética e assim por diante. Enfim, a gente vai falar sobre muita coisa hoje e eu quero me endereçar a você, escritor, que tem vontade de fazer valer o seu desejo de escrever, que já, como eu disse antes da nossa apresentação, já cultiva, vamos dizer, esse anseio, né? Esse projeto secreto de colocar palavras no papel, mas não sabe exatamente como, né? Não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. Muitas vezes você pode ter ido atrás de alguma dica na internet sobre escrita, alguma orientação, mas é tudo muito fragmentário, é tudo muito quebradinho, assim, não é? Esse encontro de hoje, ele pretende, vamos dizer, que reunir algumas das ideias, né, essenciais, os fundamentos da escrita criativa, que é uma disciplina, que é a disciplina que eu organizo, que eu toco, né, e que não é minha, ela começou há muito tempo, né, e eu tive essa preocupação de falar, bom, como que a gente pode começar, que orientações chaves a gente pode dar para você que está começando, para você que quer um caminho, quer um norte, sabe? Precisa de uma orientação. E é isso. A gente vai começar a falar sobre como começar, sobre o princípio, né? A escrita, como qualquer atividade, ela demanda uma prática, né? A gente tem essa ideia de, bom, eu aprendi a escrever, eu fui alfabetizado na escola, eu sei ler, eu me comunico pelas redes sociais, pelo WhatsApp, né? Eu gosto de ler, muitas vezes eu estou adquirindo esse gosto pela escrita, mas a ideia da escrita criativa pressupõe que haja um escrever de outro modo, que haja uma outra escrita, de que haja muito mais a aprender dentro deste universo. Eu posso sentar, conversar, bater um papo. Agora, se eu for um orador, se eu tiver tido aulas de oratória, de apresentação em público, eu vou saber que muitas vezes eu posso começar com uma história para quebrar o gelo da plateia. Eu posso começar propondo algumas coisas. Eu posso quebrar, vamos dizer, o meu argumento principal em 3 ou 4 subargumentos, desenvolvê-los, dar exemplos, né? Antecipar objeções, né? Pensar em argumentos para essas objeções e assim por diante, né? Uma coisa é bater papo, outra coisa é oratória. E uma coisa é escrever no WhatsApp, e outra coisa é contar histórias, é se valer da palavra escrita para transportar as pessoas para um outro universo, para construir um clima, para deixar as pessoas apaixonadas ou com medo, né? Ou na ponta dos pés ali, na poltrona
sabe, ansioso para saber o que vai acontecer com o personagem, né? O que vai acontecer naquela trama, como que aquela história vai acabar, né? E é disso que a gente precisa se a gente quiser, em algum momento, escrever um livro e conduzir o leitor da página 1 à página 300, 500, 1000, né? Isso é uma habilidade bastante especial, né? Porque se você domina a capacidade de capturar a atenção do leitor, você faz... É isso, você garante que essa pessoa vai te escutar, que essa pessoa vai estar com você. O meu livro mais recente, ele se chama Baleias no Deserto, o Corpo, o Clima, a Cura pela Terra. E é um livro de não ficção, não é uma ficção, é uma não ficção. É um ensaio, é um conjunto de 3 ensaios que constituem um ensaio grande sobre meio ambiente, sobre corpo, sobre a saúde mental num mundo que está ameaçado, né, pelo aquecimento, pela urgência climática. E ele é uma conversa, sabe? E eu gosto muito quando os leitores chegam para mim e falam: nossa, eu sentia que eu estava... Nossa, que livro gostoso, que livro tranquilo de ler e ao mesmo tempo que livro... Como o livro me mexeu comigo, né? Esse é um livro de 300 páginas. Um livro de 300 páginas, considerando que o leitor vai, sei lá, ler 25 páginas por hora, tá tomando, sei lá, 12 horas da vida desse leitor. São 12 horas, né? Para você pegar 12 horas de qualquer pessoa, sabe? Você tem que ter um argumento, você tem que ter uma sedução muito grande, né? E isso não é qualquer coisa. Então, a gente parte dessa premissa de que a escrita criativa, ele é um escrever de outro modo, né? Ele trabalha com a sedução, ele trabalha com a música, ele trabalha com o ritmo, em muitos sentidos, né? E em como construir uma trama, como contar uma história, de modo que, mesmo que você comece pelo final, o leitor vai te acompanhar para saber, mas espera aí, como foi? Né? O que foi que aconteceu? Quem matou? O que aconteceu? Né? Será que a heroína vai conseguir se safar dessa? Né? E assim por diante. Acho que tem né, muitos tipos de livros, né? E as perguntas são várias. Não é? Então, para que você chegue da escrita do Zap, né, para a escrita literária, você precisa praticar. Né? É como com desenho. Se eu for me sentar agora e desenhar, provavelmente o meu desenho não vai ser muito diferente do seu filho, da sua filha de 10 anos. Né? Por quê? Porque eu nunca pratiquei. Então você vai praticar. Ah, Thiago, por onde eu começo a praticar? Né? E praticar, e praticar, e praticar, e não desistir. Bom, você começa com um compromisso que você faz para si 2, 3, 4 vezes por semana. É como se você estivesse indo na aula de desenho, né, na academia, ou qualquer outro compromisso que você faz para si, ou um trabalho, né? Que a gente sempre, antes da gente começar a ganhar com o trabalho, a gente começa a estudar, a gente primeiro paga para depois receber, né? E esse pagar, ele é um aprendizado, né? Então, o que você vai? Você vai sentar e você vai escrever, você vai despejar ali tudo que é verdadeiro para você, tudo que é verdade para você, as suas memórias todas de infância, de adolescência, as ocasiões, o que aconteceu, quais lembranças nunca saíram da sua cabeça, né? E daí partir para outras lembranças colaterais que estavam a princípio mais ou menos sepultadas, você não tinha visitado elas fazia um tempo, né? A partir disso você vai tentar descrever como que era, como que se vestia seu tio, sua tia, seu pai, sua mãe, quando você era criança, seus irmãos, como que era essa infância em comparação com outras infâncias, né? O que você comia no recreio? Você comia alguma coisa no recreio? Como que era a sua escola? Né? Como que era o caminho até a escola? Né? Como que era a vida aos 5, aos 7, aos 10, aos 12, aos 15? E você vai colocando isso no papel, né? E você vai, aos poucos, alentando a tua escrita. Ou seja, de uma escrita rápida, eventualmente verborrágica, apressada, né? Que tenta, vamos dizer, colocar as coisas antes que se percam, você vai desacelerar o passo, né? Não precisa ser na primeira semana, nem na segunda, você vai desacelerar o passo e você vai
procurar palavras melhores para designar essa infância, né? Procurar expressões melhores para traduzir isso que você sente, né? Isso que você assistiu, que você vislumbrou. Eu vou dar um exemplo para você, um exemplo pessoal, tá? E vou ler 2 parágrafos desse texto. Vamos lá. Volto da natação. É fim de tarde. Devo ter 8 ou 9 anos. Vivemos na rua Heitor Peixoto, na Aclimação. Uma rua que termina na entrada do parque. Uma casinha de entrada estreita que devia ser ainda menor do que me recordo. São 3 quadras são 3 quadras desde a escola da natação, da escola até a casa. Tomei banho, minhas orelhas ainda estão um pouco úmidas, meu cabelo molhado. Sinto o cheiro de cloro ainda na pele, o corpo está cansado, mas não é como um cansaço de adultos. O cansaço infantil é mais como um sono. Começa a esfriar quando chego em casa. Toco a campainha e ninguém vem atender. Meu pai está trabalhando, deve chegar mais tarde. Minha mãe está fora. Crianças não andam com chave de casa nessa época. Tenho 8 anos e quero muito estar em casa. Quero estar lá dentro. Me recordo de uma versão animada de um livro de Dickens. Um menino órfão, do lado de fora, assistindo às ceias de Natal iluminadas, as risadas, o conforto familiar. A porta de casa é envidraçada e lá dentro está escuro. É um vidro translúcido que reflete também a luminosidade do lado de fora e torna o negrume da casa vazia ainda mais desoladora. Tá vendo? Eu tô tentando enxergar, né? O esforço de resgatar a infância é um esforço de enxergar essa infância. Você vai escrever para descobrir, você não vai escrever para traduzir a princípio, tá? Você vai escrever para descobrir e aí sim, num segundo momento, você vai tentar procurar as palavras que traduzam essas descobertas, não é mesmo? Quando a gente escreve, a gente pensa num livro, numa saga, numa trilogia, 20 contos. A gente pensa no nosso nome na capa de uma obra publicada por uma editora de médio, grande porte, na livraria e tal. E isso paralisa a gente. Assim, eu acho que a pior recomendação seria começar pensando nisso como finalidade, não é? Eu acho que a gente tem que começar pensando em pequenas tarefas. Então eu posso falar, olha, na segunda-feira eu vou escrever daquela lembrança que eu tinha quando eu voltava da natação, ou daquela vez em que eu voltei da natação, cheguei em casa, eu tinha 9, 10 anos, ou 8, 9 anos e não tinha ninguém lá, né? Por que será que essa lembrança não sai da minha memória? Por que será que é isso que ocorre, né? Vocês veem que tem aí um esforço de autoanálise, né? Quase de psicoterapia, mas não é o propósito dessa escrita, não é psicoterapêutica. Ela vai ter, vamos dizer, o efeito colateral dela pode até ser terapêutico, mas nesse caso específico nosso não vai ser terapêutico, né? É importante que você então designe para si, elabore para si pequenas tarefas. Então vamos dizer que nesse dia eu vou escrever essa cena. No dia seguinte eu vou tentar, vamos dizer, pintar a paisagem por meio das palavras de como era a vista do meu quarto, né, nessa época. O que eu via, o que eu enxerguei. Será que eu via alguma coisa? Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de lembrar, assim, da infância, né? Será que eu tenho mesmo dificuldade de lembrar da infância? Será que isso é uma impressão? Como que é para as outras pessoas? Mas quando você me pergunta dessa pintura da janela, eu certamente vou me esforçar bastante para conseguir enxergar alguma coisa. E tudo bem, porque ninguém vai ver essa escrita, né? A não ser que você queira mostrar para tua esposa, para teu marido, para teu namorado e assim por diante, né? Mas ele é teu. E, aliás, é importante que se diga que esse passado é seu. Parte da função da escrita tem a ver com se apropriar, sabe? Aquilo que você viveu, mesmo que com outras pessoas, aquilo é teu, sabe? Então toma como teu. É aquela tua argila, aquela tua matéria, sabe? Aquele é o cenário que você pode descrever, né? O modo como você enxergou isso é único. Ninguém enxergou da forma como você enxergou, né? Se outra pessoa for contar essa mesma história que você viveu, uma história às vezes
conjunta, ela vai contar outras coisas, né? Inclusive, muitas vezes o conflito é esse, né? Peraí, o que foi que você disse daquilo? Ah, não, isso aí não foi assim que aconteceu. Aí você pode dizer, não, essa é a minha verdade. Essa é a minha verdade. E é interessante porque o escritor, eles usam muitas vezes a invenção para contar a verdade. Então, a verdade ela é sempre, vamos dizer que um horizonte. Ela é aquilo que nos move todos os dias, é aquilo que nos rouba o sono muitas vezes, é o conflito que a gente está vivendo, né? Aquela motivação que nos deixa indignados, não é? É muito importante que você assuma para si que os textos vão ser ruins. Bom, primeiro, pequenas tarefas. Segundo lugar, os textos vão ser ruins. Não tem jeito, sabe? Não vai. Você tem que se conciliar com o texto ruim, bobo, fraco, superficial, não é? Tô dizendo que a última versão, que você tem que se conciliar com a última versão do seu livro sendo assim. Porque se a sua última versão for assim, você não vai conseguir publicar, as outras pessoas não vão ler ou não vão chegar na página 15. Mas esse é o momento de você, sei lá, é um pouco uma sessão de... É um misto de exploração e uma sessão de descarrego. Tem uma catarse envolvida, certamente, né? Aí, a partir disso, dessa prática, você vai, vamos dizer, ir para outros terrenos. Vamos dizer que você vai resenhar um restaurante, sabe? Vai, tipo, uma matéria, uma reflexão sobre o que você achou da comida onde vocês foram. Estou pensando numa ideia aqui de algo que eu gosto, mas para você pode ser um jogo de futebol, para você pode ser uma tarde no parque, pode ser uma apresentação musical, ou um álbum que você ouviu, um LP que você comprou, que você está ansioso para voltar a ouvir e se reencontrar com essa música da adolescência. E aí você vai lá e escreve sobre como que você está se sentindo, sabe? E se abre para surpresa. É importante que você não estabeleça não, eu quero fazer isso exatamente. É bom, eu quero meio que fazer isso, mas se for para outro lado, eu vou respeitar, né? Vamos dizer que eu comece a escrever sobre um LP e a partir disso eu comece a falar sobre a amizade que eu tenho com um amigo meu, que faz tempo que eu não vejo, né? E que eu aprendi, vamos dizer, eu descobri aquele álbum, aquele artista, com ele, e que faz tempo que eu não vejo, ou essa pessoa enfrentou muitas dificuldades, ou a gente teve uma diferença, né, e nenhum dos dois entendeu exatamente o que nos afastou, e aí você vai tentar traduzir essa diferença enquanto ouve o álbum. E aí, de repente, você vai fazer uma combinação entre esse relato da sua amizade com as trilhas do álbum. Olha que interessante. E isso é um texto, sabe? Aquilo que vai te dar a singularidade do texto é muitas vezes o inconsciente que vai dar, né? O que é o inconsciente? É o processo. Você vai ter que confiar no processo. O ego, aquela entidade psíquica que está muito preocupada em controlar, em determinar tudo, em se proteger de qualquer adversidade, de qualquer surpresa, ele precisa estar, em alguns momentos, em segundo plano. Isso é fundamental. Ele precisa estar em segundo plano em alguns momentos, né? Então, versões ruins, pequenas tarefas, né? Vai resenhar comida, vai descrever como que foi uma festa. Eu fico pensando como eu estou relendo um livro do Scott Fitzgerald e ele era um gênio assim em narrar festas. E é muito difícil narrar festas porque são muitos personagens que estão se movimentando, né? Uns conversam com os outros. Você tem a questão da descrição, e a descrição sempre não, ou é um risco, né? Se você não dominar bem a descrição, você corre o risco de tornar, vamos dizer, a prosa mais lenta, né? Mais morosa, chatinha mesmo, né? E aí é como se você congelasse a festa, e você não quer congelar a festa. Uma boa descrição é aquela que coloca, né, as coisas em movimento. É aquela em que os personagens estão agindo enquanto a descrição está sendo apresentada para a leitora, né? E aí você vai lá com uma festa, o que faltou, né? E é isso, gente. Eu acho que a ideia do perfeccionismo, nesse caso, o perfeccionismo é o nosso inimigo, é a censura, é o recalque, não é? É a recusa da morte, né? A gente é perfeccionista porque a gente não aceita a nossa singularidade.
E aquilo que vai criar, construir a nossa obra é, de fato, a singularidade. Tem muita gente que começa os meus cursos, as minhas oficinas, como se estivessem vestindo um terno, sabe? Como se já tivessem que falar do alto de um pedestal ou do alto de uma torre de marfim, para usar os lugares comuns dessa figura, né? Beletrista. A brincadeira minha com beletrista sempre no começo dos episódios é esse. Nós não somos beletristas, nós somos pessoas apaixonadas pela literatura, mas o beletrismo pode ser, vamos dizer, uma armadura, pode ser, né, um anteparo muito muito desagradável. E a gente não tem esse tempo todo de vida. Acredite, a nossa vida é curta. A gente não tem tempo para isso, para ser perfeccionista. Aliás, se você quiser escrever um bom livro, né, não seja perfeccionista. O perfeccionismo é aquela escrita assim, que não quer tropeçar, tem medo, tanto medo de errar, sabe? Que não supõe que haja 1, 2, 3 versões de um livro, da mesma obra. E eu devo te dizer que para que um livro seja bom, ele precisa começar mais ou menos. Ruim ou mais ou menos, sabe? Para que ele exista, você vai ter que partir por aí. Se você não quiser, né, sujar a tua roupa na hora de escrever, é melhor você, sei lá, fazer outra coisa, né? Porque o perfeccionismo ele não vai te fazer bem e não vai fazer bem para sua escrita. O perfeccionismo é um pouco como uma contratura muscular. Eu, durante muitos anos, eu sofri com contraturas na lombar. Só que você não imagina o que é essa contratura na lombar. Essa contratura na lombar é assim, você acorda de manhã, você tá feliz, você faz um café, às vezes você senta para ler um jornal. Aí no momento em que você vai se levantar, você sente uma fisgadinha. É uma dorzinha, mas aí o teu corpo inteiro, tuas costas todas, eles viram uma tábua de passar-roupa. Fica duro e torto. E aí sei lá, de 20, 25, 30, 35 anos, que vamos dizer, foram as minhas crises de lombar, de contraturas na lombar, você passa a ter 70, você passa a ter 80. Naquela festa em que você ia, sabe? Aquele encontro que você ia fazer, esquece, cancela. Aquela viagem que você ia fazer, ela vai ser um sofrimento, né? É isso, contratura na lombar. Só que é muito maluco, porque a contratura na lombar, ela é um mecanismo de defesa, né? Ela é um mecanismo de defesa contra a dor, né? Ela não é o que está... Assim, ela é uma defesa que acaba fazendo muito mais mal do que aquilo que ela pretende defender. Esse é quase a definição do recalque, porque é, de alguma forma, elementos aparentados, né? A partir do momento em que eu ouvi, e aí é o caso, eu não sou médico, tá, gente? Não estou indicando que você faça isso se tiver contratura. Mas o meu médico, né, eu escutei, e era um médico que falou o contrário que todo mundo, porque todo mundo fala, viva deitado, cuida, nunca se agache, não faça isso, não faça aquilo, toda uma mitologia médica. E esse médico falou, olha, você tem que, assim que você estiver bem, vai correr, vai jogar tênis, vai fazer alguma atividade para mostrar para o seu corpo que você não tem nenhum problema, que você é jovem e você tem saúde, não é degenerativo, né? Porque os outros médicos falavam, não, você está com, né, uma contratura, e ele mostrava no raio-x que eu tinha contratura, né? Aí esse médico falou, olha, não tem correlação. Então, às vezes você pode ter uma contratura e não ter, vamos dizer, as vértebras ali mais achatadinhas, e às vezes você pode ter as vértebras achatadinhas e nunca ter nada, nunca ter tido nada. Ou seja, é isso. Se você for procurar alguma coisa no raio-x, o médico logo vai localizar, né? Aí eu fui atrás, né? Vi uma revista, tem um jornal, um periódico médico super importante chamado The Lancet, e tinha todo um dossiê sobre essa mitologia médica das dores na lombar, sobre essa indústria dos anti-inflamatórios, sobre como os caras estavam lucrando em cima de algo que não tinha nenhuma comprovação científica. Aí o que eu fui fazer? Fui correr. Comecei a correr 10, 15, 20 minutos, né, com intervalos, depois esses intervalos foram se abreviando. Hoje eu corro 3 vezes por semana, durante 1 hora, corro praticamente não, mais do que meia maratona por semana, 8 km por vez. E me curei. Eu tinha até dor no joelho também, me curei, entendeu? A escrita, o perfeccionismo é isso também pra gente, sabe?
ele é uma contratura. Então, você vai precisar dançar, entendeu? Você vai precisar criar para si mesmo movimentos sinuosos na tua escrita. Você vai precisar se surpreender. Você vai precisar, sei lá, deixar de estabelecer metas, porque a gente vive hoje nessa coisa do desenvolvimento pessoal, que por um lado é super importante, mas por outro lado, vamos dizer que cria um método para tudo na vida, né? E muitas vezes isso no campo criativo é um perigo, né? É uma fábrica de obediências, é uma fábrica de um certo servilismo em relação a si mesmo, sabe? O sujeito ser patrão de si mesmo e ser o escravizado de si mesmo. Pois é exatamente isso. E agora a gente chega numa outra sessão da nossa conversa de hoje, que tem a ver com personagens, né? Não existem romances sem personagens, né? Raramente é possível pensar num conto ou numa crônica sem personagens, né? Sem alguma designação, alguma descrição, sem alguma personalidade fictícia ou derivada de um sujeito, de uma mulher, de um homem, de uma criança, enfim. E que tenha, vamos dizer, uma personalidade, né? O que é uma personagem? É uma criatura autônoma, é uma biografia. Pode ser longa, pode ser breve, né? Pode ser relativamente privado de grandes acontecimentos. Pode ser a história de uma pessoa que viveu uma grande experiência digna de nota e que valha, vamos dizer, ser escrita, né? Essa personagem, ela vai, principalmente no caso de um romance, né? Ela vai conduzir a tua obra, né? Acompanhe, pode ver que com raras exceções, um bom personagem, uma boa protagonista é uma espécie de amizade, é uma espécie de amiga com quem você vai conviver ao longo do livro, né? E essa personagem, para ser realmente interessante, para que ela realmente faça sombra, ela não pode ser uma tradução da perfeição. Aí volta num outro tema a ideia do perfeccionismo. Muitas vezes quando a gente escreve, a gente quer colocar aquilo que a gente acha que alguém deveria ser, né? Mas não, só que não. Se você quiser criar uma história bacana, você vai ter que botar ali a pessoa com todos os seus defeitos, né? Ok, às vezes superando uma grande dificuldade ou não, mas com todos os seus defeitos. São os defeitos que constroem empatia, né? A gente ama pelos defeitos também, sabe? Às vezes a pessoa tem a melhor das boas intenções, mas é isso, ela teve essa história que teve, foi uma história traumática, né? Ela teve o pai que teve, um pai abusivo e tal, e ela tem essa dificuldade de amar, ela tem essa dificuldade de se aproximar das pessoas, ela escolhe mal seus parceiros, né? Ou suas parceiras. Então, é isso, né? O personagem, ele é sempre mais rico do que a gente imagina, né? É importante, aliás, que a gente deixe margem na escrita de uma história para que o personagem se revele, para que o personagem seja ela mesma, para que o personagem seja ele mesmo, né? É importante que você deixe margem para surpresa nesse sentido, né? Mas ao mesmo tempo que você tenha uma curiosidade para conhecer essa figura, sei lá, como que essa pessoa se apresenta numa sessão de terapia, né? Como que ela fala, como que ela se dirige, né? O que mais preocupa ela, né? Como que são os sonhos dessa pessoa à noite? Se essa pessoa fosse um urso, desculpe, um animal, quem que essa pessoa seria, né? Que animal que essa pessoa seria? Um urso, um golfinho, um gafanhoto, sabe? Se essa pessoa fosse um artigo de papelaria, que artigo de papelaria ela seria? Ela seria uma folha sulfite, ela seria uma tesoura, ela seria um marca-texto, não é? Aí você fala, Thiago, mas o que eu ganho em traduzir o meu personagem por termos tão ambíguos? Pois é justamente a ambiguidade que vai dar densidade para os seus personagens,
né? A língua, ela tem expressões mais contundentes e unívocas, ou seja, com um sentido só, ou quase um sentido só, e ela tem expressões mais multívocas, mais polifônicas, mais que se abrem para diferentes sentidos, às vezes até sentidos a princípio contraditórios, não é? E eu acho que deixar o nosso personagem também um pouco à vontade para que ele seja quem ele é, mesmo que ele seja uma pessoa tensa, mesmo que ele seja um hipocondríaco, né? É legal que você também possa jogar com associação livre na hora de contar as hipocondrias dele, né? Porque de repente vai aparecer alguma coisa engraçada, de repente a gente vai ver um lado que ele nunca confessaria a si mesmo, né? E a história às vezes pode ir para outro lugar, né? E aí a gente vai tratar aqui vamos dizer que é do penúltimo elemento que eu quero tratar no encontro de hoje, né? Que é a história, o enredo, né? O que é o enredo? Você começa a assistir um filme e existe uma pessoa, você vê que existe uma pessoa morta boiando na areia, boiando na praia, chegando na margem da praia, né? É um hotel de luxo e tem 8 personagens. Aí volta 2 semanas e tem 8 personagens e você fica assim, pô, mas quem que vai morrer aqui, né? Enredo é isso, é você pensar, né? Meu Nome Era Eileen, é uma obra de uma autora. O livro se chama Meu Nome Era Eileen. Aí você fala, mas por que o nome dela? Ela nasceu Eileen, mas por que ela mudou de nome? E aí a história começa com ela trabalhando num hospital, num asilo. Ela tem um pai, é uma jovem que tem um pai com problemas com alcoolismo e o pai não entende ela, a mãe morreu, ela não tem amigos, ela tem, vamos dizer, ideias bastante autodestrutivas. E aí você fala, puxa vida, será que ela vai embora desse vilarejo? Será que ela não vai? Será que vai ocorrer um assassinato? Será que não vai? E toda a história vai se construindo com base nisso. Ou seja, esse é o enredo, né? Se a sua história não avança, se os seus personagens não avançam, o leitor vai largar, ele vai fazer outra coisa. Ele vai fazer outra coisa, porque tem muita coisa para fazer. Inclusive, nada, né? Então, primeiro, a sua história precisa avançar, ainda que vagarosamente, ela precisa avançar. A outra, uma história sem enredo, né? Hoje em dia, é um desafio para o leitor. Saiba que é um desafio para o leitor. Você pode bancar. Pode falar, olha, minha obra é muito super literária, muito inspirada em Clarice, muito inspirada em James Joyce, em Virginia Woolf, né? Enfim, é uma obra experimental onde eu anulo espaço, tempo, personagem e assim por diante. Ok, beleza, maravilha. Eu super encampo essa proposta, né? Mas a grande maioria das obras que a gente lê, que a gente encontra numa livraria, que são publicadas, são obras que têm ali tem um gancho, tem um desenvolvimento, né? Tem muitas estruturas possíveis que você pode... E existem muitas hiperestruturas. O que é a hiperestrutura? Vamos dizer, um esqueleto bastante superficial, não é? E que quando você vai olhar nas redes sociais, há dicas para... Em geral, você vai ter isso, que é muito superficial, né? A gente vai muito mais a fundo no curso do romance, porque vamos dizer que esse tipo de ajuda muito pouco. Mas vamos dizer que você comece com uma ação, né? Vamos partir de um acrônimo um pouco besta, é a ARDAD. Então, uma ação, aí você tem um resgate. O que é o resgate? Toda a história, todo o background dos personagens, né? O que levam eles a chegar até esse ponto, né? Aí você tem um desdobramento dessa ação, né? Que costura dialeticamente essa história, esse pano de fundo, vamos dizer, desses personagens, onde eles moram, qual é a classe social deles, qual que é o conflito que eles estão enfrentando, qual é a história desse conflito. Aí você tem um desdobramento disso, né? Aí você chega num ápice, ou seja, ação. Por que o livro não começa com um resgate, com um background? Porque seria um livro muito chato. Um livro que já começa falando, então, vou contar o passado do fulano. Você já perdeu o leitor, porque se você começa a contar o passado do fulano, ele vai falar, olha, mas o que me interessa esse fulano?
Eu não sei quem ele é, eu não tenho nenhum vínculo com ele, não tenho nenhuma empatia que foi construída na história. Por que eu vou começar a ver? Isso é um perigo, assim, isso é uma coisa bem recorrente, que é, a gente nem sabe por quê, mas começa a ler a infância de alguém, né? E essa infância de alguém é uma infância mais ou menos típica. E aí você fala, bom, então eu vou largar o livro, eu vou largar essa história, né? Então você começa com uma ação, né? Você já começa com o leitor se identificando com alguma crise, né? Com alguma suspensão, com algum acidente com o qual a história começa, né? O escritor, contista, romancista também, Júlio Cortázar, ele falava que o conto vencia por nocaute, ao passo que o romance vence por pontos. Ele compara com boxe, né? Faz uma comparação com boxe, né? Então você pode vencer por nocaute, você derruba o seu oponente, ele não levanta mais, ou você vence por pontos, você vai lá, soquinho, soquinho, né? A história chega ao fim. Só que o romance, ele tem que começar com nocaute muitas vezes, né? Esse nocaute pode ser sutil, gente. Pode ser um jeito de dizer, um jeito de nomear um problema de uma forma diferente, né? Ele pode ser uma apresentação de um mundo singular, ele pode ser a construção de um universo que o leitor nunca viu antes, né? Pode ser uma aldeia pré-Cabral, né? No que era o Brasil antes da chegada dos portugueses, né? Por exemplo, né? Então, essa aldeia, você tem dois grupos rivais que estão combatendo pela, sei lá, enfim, e aí vai assim por diante, né? Aí você fala, nossa, eu nunca li uma história que se passa, né, no Brasil antes do Brasil, né? Antes do Brasil ser Brasil, né? Antes do Brasil ser um território, um país, um estado-nação, né? Nunca li, então deixa eu ver o que é isso. Isso é vencer por nocaute também, né? Então, ação, resgate, desdobramento, ápice, ou seja, essa história vai se desdobrando, ela chega num clímax, né? E tem o desenlace, né? Tem a dissolução, né? Um finalzinho. Tiago, essa é a única maneira de escrever uma história? Não, justamente. Esse é o esqueleto, né? Isso vamos dizer que é só uma muleta, é algo que pode te ajudar se você está completamente perdido sobre como montar uma história. Tem muitas outras vertentes disso, né? Tem muitas possibilidades, né? Tem muitas construções possíveis, né? E às vezes essa construção ela se dá a posteriori, né? Ah, Thiago, eu estou fazendo de um jeito diferente aqui, mas mesmo assim eu estou atento em capturar a atenção do leitor. Maravilha, é assim que se faz, não é? E agora você pode perguntar, mas Thiago, de onde nasce a trama? Não é? De onde que a trama nasce? Olha, a trama ela nasce dos conflitos. Então, por isso que muita gente fala que a gente tem que construir personagens antes de construir o enredo. Eu não acho que seja assim necessariamente. Eu acho que isso muitas vezes constrói histórias super confusas que o autor ou o autor precisam reescrever 40 vezes, né? Não, deixa eu colocar os personagens em movimento. E aí a história vira um rocambole só e você nem sabe por que você escreveu aquilo, não é? Mas é fato que a trama ela vai nascer do conflito, né? Ah, Thiago, mas não é do conflito dos personagens? Sim, mas esse conflito dos personagens, né, isso que coloca os personagens lado a lado, ou às vezes em choque uns contra os outros, isso vai nascer da premissa geral, né? A gente discute muito isso no curso. O que é a premissa geral? Ela é a sua pergunta. A premissa geral é a sua pergunta, é a pergunta que você faz, né? Sabe essas coisas? E não é uma coisa só, às vezes é um conjunto, né? É um buquê. É um buquê de insônias que nos deixam despertos, que nos deixam indignados. Sabe aquela coisa que sobre o qual você paralisa completamente, você não consegue nem falar sobre o assunto, sei lá,
né? Uma violência, por exemplo, né? Ou aquilo te produz uma verborragia, aquilo te faz associar, aquilo te faz pensar em possibilidades, aquilo te faz ler livros, você vai atrás, você tem curiosidade em relação àquilo, né? Essa é a premissa, né? Não é aquilo para o qual você tem resposta, né? Por isso que o romance ele faz perguntas, a literatura é sobretudo uma fonte de perguntas, né? Se o escritor vai lá e senta porque ele quer, né, dogmaticamente ou pedagogicamente dar uma resposta para uma pergunta, aí que você vai começar a gerar bocejos no leitor, porque o leitor ele também se move pelas perguntas, né? A partir do momento em que você diz quem matou, né, ou você aponta se o casal vai ficar junto, se não vai ficar junto, ou como que, sabe, a partir do momento em que você não tem, você já deu todas as respostas, é a hora de dizer ou de afirmar que a pergunta sempre foi outra. É interessante, porque você pode até escrever um livro que responda muita coisa, que diga muita coisa. Oscar Wilde, por exemplo. Oscar Wilde é um cara, é um autor de epígrafes, né? De máximas, assim. Oscar Wilde era esse intelectual, genioso, um cara super inteligente, super brilhante, e que brincava com esse brilho, né? Agora, a pergunta do Oscar Wilde é anterior, não é? Uma pergunta mais profunda. E essa pergunta ela pode se mover com essas respostas todas, não é? Em último lugar, para a nossa conversa de hoje não se estender excessivamente, a gente precisa falar a gente falou de personagem, a gente falou de trama, né, da narrativa, a gente falou sobre como começar, a perspectiva da escrita que adia a responsabilidade, é uma escrita que se apropria da própria verdade, se apropria da verdade da própria história, se apropria da própria infância, se apropria da própria, né? É uma escrita própria. Isso é construção de estilo, né? A gente falou disso e de como que para isso a gente vai ter que abrir mão do perfeccionismo, né? A gente vai ter que aceitar uma escrita despojada para ir depois ir nesse movimento, mesmo um movimento de responsabilidade, ir lapidando e revisando, né? A gente falou de tudo isso, personagem, trama. A gente faltou falar sobre descrição, né? Faltou falar sobre muitas outras coisas, mas sobre descrição, sobre ambientação, né? Sobre o cenário da sua história, né? A sua história se passa, como falei, numa aldeia pré-cabralina, né? Pedro Álvares Cabral, pré-cabralina. Ela se passa numa cidade grande, no Rio de Janeiro, em Manaus. Ela se passa na Riviera Francesa, no começo do século XX, na era do jazz. Onde que ela se passa, né? E como que você vai descrever esse ambiente, né? O que você sabe desse ambiente? Por que esse ambiente te move e te comove? E mover e comover, para se falar em ambiente, é muito importante, porque a descrição, ela é interessante que a gente em algum momento possa, à guisa de exercício, sentar e como quem pinta um quadro, descrever uma cena, descrever uma paisagem, né? Mas é importante que se diga que as boas descrições são aquelas que colocam também a ação em movimento, são aquelas que colocam a história em movimento, não é? Se você não me segue, não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, porque eu mando exemplos disso, né? Sobre como descrever um bom exemplo de uma descrição de ambiente, de personagem, e de como você pode certamente fazer ambas as coisas, né? A gente falou de adjetivos ambíguos, a gente falou de uma designação aberta. Eu vou ler para vocês um breve exemplo. Isso está num livro, é um dos livros mais importantes desse romancista Scott Fitzgerald, né? Então, esse livro foi escrito em inglês e foi traduzido para o português. É importante que a gente leve isso em consideração, porque não é a língua original da escrita do autor. Isso na escolha das palavras, ou seja, tem um tradutor que fez esse trabalho. E é um exemplo, não é? Que eu poderia dar de vários outros exemplos que a gente pode seguir, né?
Eu estou aqui com o livro aberto, olha só que interessante. A narrativa, pelo menos parte dessa narrativa, é contada da perspectiva de uma jovem. É uma jovem atriz, jovem, assim, tá para fazer 18 anos, e ela acaba de chegar com a mãe dela, justamente na Riviera Francesa. Não é à toa que eu dei esse exemplo, que é a Riviera Francesa, que é, vamos dizer, uma faixa mediterrânea no sul da França, onde existe a cidade de Cannes, sabe? O Festival de Cannes. Pois é, ali, Nice, Marselha, que é uma cidade portuária, bem grande, bem agitada. E é um estreito relativamente, principalmente em proporções brasileiras, né? Que o Brasil é um país continental, mas vamos dizer, é uma praia entre Espanha e Itália, né? E essa jovem tá lá num hotel com a mãe e tal, e ela conhece um casal na praia, assim, ela fica encantada com o casal, principalmente com o cara, com o companheiro, com o marido. Ela meio que se apaixona pelo sujeito, meio sem conhecê-lo, ela acha ele meio encantador, e ela também acha a esposa desse sujeito encantadora, né? E ela resolve ir para a cidade, ela está num hotel que é um pouco distante, numa praia, e ela pega o trem para a cidade. E aí, esse é o contexto da descrição. Agora eu vou ler um único parágrafo aqui para você. Quando ela saía da farmácia com um frasco de óleo de coco, uma mulher que reconheceu como a senhora Diver, justamente essa esposa do sujeito por quem ela se apaixona, né? Uma mulher que reconheceu como a senhora Diver surgiu em seu caminho com os braços carregados de almofadas, seguindo até um carro estacionado mais abaixo na rua. Um cachorro preto, comprido e baixo, latiu para ela, e o chofer que cochilava despertou sobressaltado. Ela se instalou no carro, o belo rosto com uma expressão determinada e sob controle, os olhos audazes e vigilantes, olhando reto para frente, em direção a coisa nenhuma. Seu vestido era de um vermelho vivo, e suas pernas bronzeadas estavam nuas. Tinha cabelos dourados, espessos e escuros, como o pelo de um chow-chow. É um cachorro, né? Uma espécie de cachorro. Uma raça de cachorro. É muito interessante, analisando um parágrafo, voltando, lendo e relendo, como você consegue colocar personagens em movimento, colocar personagens em contraste, né? Certamente a senhora Diver tem mais dinheiro a princípio do que a protagonista, né? Porque em seguida a narrativa conta assim: ainda precisando esperar meia hora pelo seu trem, Rosemary sentou-se no café des Alliés, na Croisette, onde as árvores produziam uma cintilação verde. Ou seja, uma vai de carro conversível com chofer e um cachorrinho, e a outra vai de trem, né? Você vai construindo contrastes e vai vendo como esses contrastes vão estabelecendo esse relacionamento entre as personagens. Isso nessa obra, Suave é a Noite, de Fitzgerald, é fantástico. A obra se chama Suave é a Noite, né? É um livro que ele escreveu 9 anos depois do Grande Gatsby. E olha que bacana. O Suave à Noite foi escrito 17 vezes. Teve 17 versões. E embora hoje seja considerado um clássico da literatura estadunidense, ele foi mal recebido, porque quando saiu esse livro, as pessoas tinham acabado de perder suas economias, seu dinheiro, né? Na Grande Depressão de 1929, teve uma quebra da Bolsa de 1929, né, que abalou as economias do mundo inteiro. As pessoas estavam muito empobrecidas, principalmente as editoras, e principalmente os leitores. Os leitores não estavam a fim de ler sobre a vida idílica de playboys e playgirls, né, na Riviera Francesa. Elas tinham questões muito mais urgentes para tratar, mas isso não anula, né, o fato de que esse é um livro que é um baita de um exemplo de literatura, e é uma obra muito interessante, muito complexa, muito densa. Não se resume a esse desenho superficial que as pessoas em geral consideraram que era Suave à Noite, do Fitzgerald, não é?
E mesmo depois de 17 versões, ele escreveu 17 versões e com a recepção meio ruim dessa obra, ele passou vários anos arquitetando uma 18ª versão que ele acabou nunca concluindo, né? Mas para mostrar como nós, como trabalho, a gente precisa amar o processo, confiar no processo da escrita, mas também amar o processo. Né? Porque se você não amar o processo de revisão, de reflexão, de convivência com esses personagens, se a gente não tiver compaixão, tanto com os próprios personagens das suas histórias, quanto consigo mesma, como autora, como autor, dificilmente essa obra vai ver a luz do dia. Minhas queridas, meus queridos, esses são, vamos dizer que alguns dos fundamentos da escrita criativa, para você começar a pensar, a sonhar, a fabular, né, a colocar palavras no papel para que você possa escrever seu livro. Essa é uma conversa sherazadiana, no sentido de que ela continua e a gente segue conversando. Um grande abraço. Não deixa, olha, antes do abraço, não deixa de se inscrever no Spotify, no seu tocador preferido, no Deezer. Não deixa de dar 5 estrelas se você gostou, de compartilhar com um amigo que podem se beneficiar dessa conversa, tá bom? É isso, um grande abraço e até mais. Tchau!